A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus ele é maravilhoso, meus irmãos. Ele coloca nós no barco e para enfrentar a tempestade, mas ele sempre está conosco, amém, meus irmãos? Basta nós seguir em frente, amém? Outro recado também que o Espírito Santo está dizendo aqui, não precisa temer, amém? Não precisa ter medo, tenha fé, amém, meus irmãos? Sobre essas guerras aí, não temas, não se apavore, creia somente em Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, amém, meus irmãos? Não precisa ter medo, amém? O Espírito Santo está revelando que tem pessoas que vão ficar apavoradas, né? Perigoso entrar até em colapso aí, ter que ser internado. Então não precisa disso, se apega com Deus. Deus é a sua salvação. Deus é o caminho. Amém? E Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Tudo que está acontecendo, meu irmão, está no controle das mãos de Deus Altíssimo. Amém? Tudo está no controle dele. Amém? Passa céu e passa terra, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Então esse é o início, né? Estamos aí começando, né, os últimos dias da igreja, né, meus irmãos, na terra. E novamente falando, Jesus está às portas e tem muita gente dormindo ainda, deixando para amanhã. O que pode fazer hoje? Se você pode se arrepender hoje, meu irmão, minha irmã, se arrependa e venha para Cristo. E ande certo na palavra do Senhor e nos direcionamentos de Deus. Amém? Para você buscar a sua salvação. Amém? Amém, meus irmãos? Jesus está às portas e não é brincadeira, meu irmão. Olha os sinais. Amém? Meus irmãos, olha a palavra que Deus deixou para a nossa noite. Amém? Isaías 41:10. Olha só que palavra maravilhosa. Amém? Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém, meus irmãos? Deus, ele é contigo. Está falando para você nessa noite, não temas, porque está chegando a ajuda de Deus para a sua vida. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você está temendo. Amém? Mas Deus está te falando, Deus está te respondendo. Amém? Glórias a Deus. Olha que Deus maravilhoso. Quando nós estamos certos no caminho dele, ele nos responde. Quando nós oramos, quando nós pedimos por resposta. E ele está te respondendo nesta noite. Não temas, porque eu sou contigo. Você quer mais resposta melhor do que essa? Que Deus é contigo, que você não precisa se preocupar? Que é para você descansar na fé, meu irmão? Que é para você parar de olhar o seu cenário, parar de olhar a dificuldade que está na sua vida e confiar que Deus é contigo? Olha que Deus está falando para você, minha irmã, meu irmão. Não temas, eu te fortaleço. Deus é a sua fortaleza, meu irmão. Descansa no Senhor, meu Deus. Deus está falando aqui para mim que tem pessoas que precisam aprender a confiar, a crer, a descansar no Senhor. Meus irmãos, nós não podemos fazer como Pedro fez. Pedro, ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o templo. Ele começou a afundar porque teve medo. Nós temos que olhar para Cristo.
Meus irmãos, o seu socorro, a sua ajuda, a sua providência, aquilo que você precisa, a sua cura, amém? Vem de Deus. Então pare de olhar a sua situação, meu irmão. Deus coloca nós na situação para nos provar, para nos aprovar do outro lado. Por isso que nós não podemos ficar olhando o nosso hoje, porque Deus já está no nosso amanhã. Se nós começar a olhar nossas dificuldades, meu irmão, se nós ficar olhando o dinheiro que tem na nossa conta, as dívidas que tá vindo, o aluguel, as dores que não cessam, a doença que não para, nós afundamos, nós começamos a sucumbir na fé, na esperança. E Satanás está ali, ó, doido para aplaudir você, cair. Cair o quê? Da fé, meu irmão, da esperança. Sair dos caminhos de Deus. Para, meu irmão, Deus é contigo, Ele está falando hoje, não temas. Deus, Ele sabe até quando você aguenta, meu irmão. Deus, Ele conhece você por dentro e por fora, sabe as suas forças. E na hora certa, Deus chega na sua vida. Meus irmãos, tem pessoas aqui que vai pedir perdão a Deus. Vai pedir perdão a Deus. Por ficar murmurando e com a fé baixa. Em vez de crer, acreditar, não vou olhar mais para a tempestade, vou olhar para Cristo. Deus falou para mim que é comigo. Deus falou para mim que vai me ajudar, então vai me ajudar. Vai acontecer. Abre a sua boca na sua casa, profetiza. Vai acontecer, o meu Deus vai me ajudar. O meu Deus, o meu Senhor está comigo. Tenha fé, creia, meu irmão. Deus, Ele é um Deus do de repente. De repente Ele pode mudar seu cenário, sua vida, sua saúde. Meu irmão, não tem nada que Deus que não possa fazer. Nós somos limitados, mas Deus não, meu irmão. Meu irmão, Deus, Ele levou Ezequiel ao vale de ossos sequíssimos. Olha o poder desse Deus, Ele deu vida a ossos sequíssimos. Então, para mim, para você, no meio de um vale de ossos secos, pode ser impossível, mas para Deus não. Porque para Deus só precisa de uma palavra. Só precisa, como Ele fez com Ezequiel, profetiza sobre esse vale. E Ezequiel profetizou. Ezequiel ou Ezequias? Meus irmãos, tem hora que é tanta palavra. É tanta palavra que daí eu confundo. Porque, olha, deixa eu conferir aqui mesmo. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém, meus irmãos? Está lá em Ezequiel. Não estou ficando louco ainda, não. Né, meus irmãos? É porque é tanto nome, né? E tem hora que a gente tem que revisar para ver se é isso mesmo. Amém? Então Deus, Ele está falando hoje para você. Creia. Não temas. Confia porque Ele vai te ajudar. Eu não sei o que você está precisando. Mas Deus vai te ajudar. Você conseguir aquilo que você quer. Mas você precisa crer, meu irmão. Primeiramente, Deus não trabalha na ansiedade, na dúvida, no talvez. Deus está sendo sincero com você. Ele poderia falar não, mas Ele está falando que é contigo. Então você já não precisa ter medo. Opa, se eu tenho Deus, por que eu vou ter medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, meu irmão.
Então por que você está temendo, minha irmã? Apenas creia e prossiga. Continue em frente. Tira os seus olhos dos ventos. Tira os seus olhos dos problemas. Deus falou para mim que vai dar tudo certo, que Ele vai me ajudar. Então eu creio nele. Está nas mãos dele. E descansa no Senhor. E espera acontecer. Porque no tempo de Deus, na hora de Deus, no tempo certo, vai acontecer na sua vida. Meus irmãos, Deus tem o tempo certo. Deus, muitas das vezes nós olhamos assim, com nossos olhos, né, de ser humano, né, nós olhamos assim e falamos, não tem jeito mais, acabou tudo. Vou desistir, estou cansado, porque nós somos ser humano, nós cansamos. Eu, quantas vezes não cansei? Quantas vezes não cheguei para minha esposa chorando? Falei, amor, eu não aguento mais. Estou cansado, vou desistir. Achava que era o tempo de acontecer, mas Deus não fazia na minha vida. Deus não tirava as dores, Deus não cessava aquela tormenta que estava na minha vida. Quantas vezes, meu irmão, eu falei para minha esposa que ia desistir e Deus, Ele deixou? Não, meu irmão. Ele chegava, pegava eu pelas mãos, colocava eu de pé de novo, amém. Dava pão e água, falava, vai filho, que a sua caminhada é longa, amém. E você vai vencer, porque eu chamei você para vencer. Deus está falando com você. Deus, Ele chamou você para vencer. Ele está dizendo aqui nessa noite que Ele é contigo. Não temas, apenas creia no Deus que você serve. Você tem que ter mais fé, parar com essas dúvidas. Você permite muita dúvida entrar no seu coração. Por isso que há tanta indagação na presença de Deus. Não tenha dúvida, tenha fé. Coloque a sua fé em ação. Amém. Meus irmãos, Deus também está falando aqui para nós orar mais por nós mesmos e orar mais pela nossa família. Amém. Ore mais pela família. Amém, meus irmãos. Satanás, ele está arquitetando aí para destruir famílias. Olha quantas famílias Satanás já destruiu, né? Então, ore mais pela família, pelas crianças. Amém. E Deus, nesta noite, meu irmão, Ele está tranquilizando pessoas que pediram resposta. Amém. Por isso que essa palavra veio. Amém. É uma palavra muito conhecida, né? Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. É Deus falando que Ele é com você. Que você não precisa temer, porque se o guarda de Israel está conosco, meu irmão, ninguém vai conseguir chegar até nós. Deus nos livra, basta nós estar em obediência, fazendo a nossa parte. Amém? Agora, se você está na presença de Deus, andando em desobediência, meu irmão, daí vai vir mesmo praga, vai vir dificuldade financeira, vai afundar você. Amém? Porque você está na presença de Deus em rebeldia, em desobediência. Mas se você tiver certo, meu irmão, você pode ver que o vento chega, mas Deus paralisa o vento. O Deus, a onda do mar vem para o barco, para querer derrubar o barco, para querer afundar. Mas Deus paralisa, aquieta, emudeça. Amém, meus irmãos? Então, nós não precisamos ter medo do que hoje nós estamos passando. Nós temos que ter fé, porque nós estamos na presença de um Deus que é poderoso e que Ele está no controle de nossa vida. Amém, meus irmãos? Por isso que Deus sempre fala, vive o hoje, porque o amanhã me pertence. Então a nossa vida está na mão de Deus, está no controle do Senhor. Então você não precisa ter medo, meu irmão. Nós só precisamos crer, ter fé, continuar. É fácil? Não é fácil. Não é fácil, né?
Porque nós podemos ver na palavra do Senhor que todos para chegar até bênçãos, milagre, riquezas, né, nessa terra, porque Deus é Deus da riqueza. Amém, meus irmãos? Ele não te promete, né, mansão, coisa, mas ele te promete bênçãos. E nessa bênção está incluído também, né, dinheiro, que ele sabe que nós necessitamos de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro para viver nessa terra. Quem falou para você que ninguém vive nessa terra sem dinheiro, meu irmão? Ninguém vive, né? Então Deus sabe que nós precisamos do dinheiro para pagar o aluguel, para pagar água e luz, para manter nossa casa, para manter nossa família. E Deus é o Deus abençoador. Amém, meus irmãos? Deus é o Deus que multiplica. Deus é o Deus que multiplica na terra. Quantas multiplicações Deus fez na terra? A multiplicação dos peixes na rede de Simão Pedro. Hã? A segunda pesca maravilhosa, tanto a primeira. Por que que veio multiplicação? Coisas físicas do mundo. Porque Pedro obedeceu. Amém? Então basta eu e você andar certo na presença do Pai. Em obediência, meu irmão. Quanto mais você e eu obedecer a palavra de Deus e os direcionamentos do Pai, por isso que nós temos que estar sempre conectado em oração, né, e louvor, conversando com Cristo o dia inteiro. Para nós estar atento, sempre obedecendo a palavra, mas sempre atento nos direcionamentos de Deus. Amém, meus irmãos? Porque Jesus mesmo falou: todo aquele que crê e fazer a vontade do meu Pai, se crê, receber, vai receber. Então nós precisamos estar atentos para fazer a vontade de Deus, porque depois Deus nos abençoa nessa terra. Amém, meus irmãos? Deus está mandando eu te dizer, Ele é contigo. Para de ficar com medo. Na hora certa vai acontecer. Na hora certa vai chegar nas tuas mãos. Na hora certa o advogado vai ligar. Na hora certa, amém, meus irmãos, a secretaria, não sei do que secretaria é essa, vai te ligar. Vai te ligar na hora certa, no dia certo, vai te ligar. Porque Deus já te colocou você lá. Amém, meus irmãos? É assim que Deus faz. Mas nós precisamos crer sem ver. Amém, meus irmãos? O cristão, ele tem que crer primeiro, agradecer primeiro para depois receber. É assim que é a vida do cristão. É começar a agradecer sem receber, sem ter na mão. É assim que nós provamos que nós temos fé, na presença de Deus. Eu creio, opa, glória a Deus, agradeço pela minha vitória. E falar direto, mesmo que não aconteça. No nosso tempo, né, meus irmãos? O problema nosso, meus irmãos, é que Deus fala assim: tô chegando com a benção, né? O problema nosso é a ansiedade que nos mata. É o tempo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E nós, meus irmãos, estamos numa geração que é de missinho e miojo. Tem que estar com 3 minutos, porque passou de 3 minutos nós já fica batendo o pezinho, coçando os piolhos e fala, tá demorando, né? O miojo é 3 segundos, lá tá pronto, né? 3 minutinhos, né? O que é 3 minutinhos? Não é nada, né? Mas pro ser humano, meu irmão, olha, é uma eternidade. Então nós temos que parar, o quê? A ansiedade, a angústia ali, que dá uma angústia, né, de esperar. Nós temos que aprender. Enquanto nós não aprender, meu irmão, Deus não traz na nossa vida. Enquanto Deus não vê que nós estamos certinho do jeito que Ele quer, na presença dEle, que daí você tem paz, você está sabendo esperar o tempo de Deus. Daí quando você está menos esperando, Deus chega no de repente e faz. Pois é. Deus é assim, meu irmão. Deus, enquanto você não descansar,
Deus vai adiando, porque Ele quer você pronto. Pronto para quê, irmão? Para receber o que Ele tem para te dar, mas pronto também para ir para a salvação eterna, para passar pela porta estreita. Amém, meus irmãos? Por isso que eu falo para você que Deus, Ele é maravilhoso e Ele não vai te perder. Então, enquanto você não estiver alinhado, né, com o que Deus quer, você vai ficar esperando. Porque você só vai receber de Deus quando você estiver preparado. Pois é, meu irmão. Porque Deus, Ele não quer perder você. Porque muitos já perderam. Já perderam a salvação eterna. Por quê? Porque Deus abençoou. Mas Deus abençoou já sabendo que ia se perder. Pois é, meu irmão. E é muito sério isso. Porque tem pessoas que já pegaram bênção e esqueceram de Jesus. E o que aconteceu? O que adiantou uma pessoa com a benção sem Jesus? De nada vai adiantar, meu irmão. Você não vai ter prazer na benção. Amém, meus irmãos? Além de não ter prazer na benção que você recebeu de Deus. Amém. Porque Ele não toma nada de ninguém. Amém. Você vai perder a salvação eterna. Porque você esquece de Deus. E Deus, Ele quer te abençoar, te salvar, você, sua casa e sua família. Eita, se Deus é poderoso, meu irmão. Só confia. Creia mais no Deus que você serve. Para de ter medo, para de ansiedade, porque no tempo certo vai acontecer. Quando você começar a esquecer, vou esquecer, vou viver a vida, vou continuar aqui, nos trancos e barrancos, e deixa na mão de Deus. Que Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Quando aí você tá lá, talvez muitas das horas, esperando lá nada, né, sem fazer nada, aí o telefone chega. Ei, fulano, é isso mesmo. Chegou a sua vez. É assim que Deus faz, meu irmão. Está muito próximo sua bênção, mas descansa no Senhor. Pare de ansiedade, porque essa é a palavra para você nessa noite. Isaías 41:10. Leia na sua casa e medita que o Espírito Santo vai falar com você. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, ó Deus falando para você, que Ele é contigo, não temas. Eu te fortaleço, é Deus que nos fortalece. E te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então, sossega, meu irmão. Creia no Deus que você serve, porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, mas agradeça a Deus, porque Ele é maravilhoso. Mesmo nas horas mais difíceis, nossa. Se nós estivermos na presença de Deus, Deus é maravilhoso. Ele alivia o fardo. Ele traz sabedoria para nós atravessar aquele momento difícil. Deus é tremendo, meu irmão. Basta você andar certo com Ele. Basta você andar em obediência certo com Deus, que Ele é contigo. Se você for com Deus, Ele é contigo, meu irmão. Você não precisa temer. Basta você ter fé. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.